Olá, oi Lu. Isso, peraí. Tudo bem? Oi Lu, tudo bem? Tudo bom? Tá me vendo bem? Estou, tudo Deixa eu perfeito. melhorar a luz Vamos, aqui um pouquinho. vamos esperar só mais um pouquinho o Tá bom, pessoal entrar. Por enquanto a gente está com 7 pessoas aqui dentro. tá. 8. É bom que a gente acertou na luz, né? Que essa coisa de live é complicada. Pois é, não, já me deram várias dicas de posicionamento de luz. Já fiz todo um O trabalho meu tá aqui. acima, assim, para dar aquela sombra para baixo. Isso. A questão é que os óculos é que faz reflexo no óculos, É entendeu? Eu tô verdade, buscando aqui a melhor posição possível é verdade. para disfarçar os defeitos e não me ofuscar, É. literalmente. Bom, acho que a gente até já pode começar. São 7, vai ser a live mais pontual que eu já vi na minha vida. Mas acho que a gente já pode começar. A gente já está com 20 pessoas aqui conosco. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada por estarem aqui. Hoje a gente vai abordar na nossa live um assunto que já gerou muita polêmica, que é o DIU, e que cada vez mais a gente tem visto que tem sido um aliado super importante na vida da saúde da mulher. Conosco aqui está a doutora Luciana Cima, que é ginecologista e obstetra da perinatal, já tem 11 anos. Então, assim, mais especialista que essa não há para a gente abordar o assunto do DIU. Aí, como é que a gente vai fazer essa live hoje? Ao longo da semana, eu abri aí os boxes, né, para vocês enviarem suas dúvidas, que a gente transformou em mitos e verdades. Então, tem um pouco de vocês, questões que vocês abordaram, tem um pouquinho de questões que eu abordei, tem um pouquinho das questões que a doutora Luciana Cima recebe no consultório. Então, a gente vai tentar abordar tudo por aqui. Óbvio, vocês podem ir mandando suas perguntas ao longo, que a gente também vai abordá-los ao longo também. E é isso. Então, doutora Luciana Cima, com Vamos, você. vamos lá. Te Então, apresenta um Júlia, pouquinho isso. boa noite, todo mundo. Sou Luciana, sou ginecologista obstetra. A Júlia já me apresentou. Trabalho lá na Perinatal já nos últimos 11 anos. E muito obrigada, Júlia, e o pessoal da Perinatal pelo convite, tá? Para poder participar hoje dessa conversa. Uhum. A nossa ideia hoje aqui, né? Eu tinha já discutido isso com a Júlia hoje, a gente fez uma mini pauta aqui. A gente quer que isso seja uma conversa bem informal, tá? Isso não vai ser uma aula sobre DIU, isso não vai ser um congresso médico, nada disso. Minha ideia é passar informações que geralmente são questionamentos reais e existentes lá no consultório, tá? Uhum. Enfim, antes de mais nada, deixa eu apresentar o DIU para vocês. Eu acho que a maioria das mulheres já sabe o que é o DIU, mas o que quer dizer DIU? D-I-U. É dispositivo intrauterino, também chamado de SIU, que é sistema intrauterino, mas a gente usa mais o termo DIU. Ele é um método muito utilizado no mundo. Na verdade, das mulheres do mundo que usam contraceptivo, o DIU, né, usam algum método contraceptivo, o DIU é o mais utilizado deles, tá? É utilizado por um total de 23% das mulheres aí ao redor do mundo, especialmente na Ásia, elas usam bastante DIU, quase cerca de 30%, na Europa ali em torno de 20%, nos Estados Unidos mais ou menos 10%, aqui no Brasil a gente está girando aí em torno de 5%, que é um número pequeno. Eu acho, minha opinião muito pessoal, né? A gente subaproveita esse método aqui no Isso. Brasil, acho que muito por conta de não ter acesso a informações reais. E eu acho que existe ainda muito mito, muito folclore Isso. em cima do Atrelado a ele, Rio. né? Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente ter esse canal aqui para desmistificar, Exatamente. literalmente, e as pessoas meio que perderem o medo disso e saberem que tem mais uma opção, né, para, né, Na de um contracepção. bom contraceptivo. Enfim, Isso. deixa eu mostrar a carinha dele. Tá, E óbvio. me diga se está visível. Isso aqui é um DIU, né, o DIU padrão, normal. Ótimo, deu para ver. Aqui na palma da Mostra minha os mão dá tipos uma de DIU, ideia. então. Vamos Tá. começar com isso. Esse aqui é um DIU básico, é o DIU clássico, que é o DIU de cobre. Ele tem uma haste de um plástico mais durinho, de polietileno. Esse aqui deve ter 32 milímetros por 32 milímetros, que é o tamanho padrão, tá? O DIU de cobre tem
ele tem esse formato de T, né? Em cada bracinho do T ele tem um anel de cobre e ao longo da haste ele tem um fio de cobre bem fininho aqui, bem enroladinho nele. Na parte inferior do DIU fica o fiozinho, que é o que vai ficar exposto depois, a gente vai explicar o porquê do fio, tá? São dois grandes grupos de DIU. O DIU de cobre, o DIU metálico e o DIU hormonal, tá? E ele tem um formato similar a esse aqui, porém ele não tem esse envolvimento do metal e ele vem embebido com um hormônio que fica sendo liberado lá dentro do útero, tá? Aqui no Brasil, hoje, existem dois tipos de DIU hormonal. O clássico, que todo mundo conhece com o nome comercial, que é o Mirena. Ele tem esse tamanho aqui e ele vem embebido de hormônio, só que esse hormônio do DIU é a progesterona. O DIU não tem estrogênio, tá? Isso é importante também para certos grupos de pacientes que não podem fazer uso do hormônio do estrogênio. Ele tem, a progesterona dele é o levonorgestrel, uma dose de 52 miligramas, enfim, né, esse é o dado técnico. E mais recentemente foi lançado aqui no Brasil o Cailina, que é o irmão mais novo do Mirena, que ele também tem o mesmo hormônio, mas numa dose mais baixa. Ele tem cerca de 20 miligramas e ele é um pouquinho menor em dimensão, tá? Ele tem 28 por 30 milímetros, se não me engano. Então, ele é um DIU que ele acaba sendo muito bem utilizado nas pacientes com útero menor. Ou também mais jovens, né? Nas pacientes mais jovens, nas pacientes que nunca engravidaram. A paciente, a mulher que já engravidou, que já teve pelo menos uma gestação, ela já tem um útero um pouquinho maior, tá? A paciente nuligesta, ou seja, a que nunca engravidou, que nunca gestou, tem as dimensões uterinas um pouquinho menores. Ótimo. Então, beleza. Vamos começar com mitos e verdades aqui, que a gente tem uma lista extensa. Tá bom, vamos lá. Mito ou verdade? Pode-se engravidar com DIU? Júlia, olha só, a resposta rápida é sim. Você pode engravidar usando qualquer método contraceptivo, tá? O único método que a pessoa pode usar para não engravidar é a abstinência sexual. Uma vez que você tem vida sexual ativa, o risco de gravidez existe. Ponto. Tendo dito isso, dentro dos vários métodos disponíveis, existem os mais seguros e os menos seguros. Todos eles têm um índice de segurança relativamente bom, senão nem eram considerados, né, como métodos. Mas, enfim, você varia desde a camisinha, que é um método que ele funciona super bem, porém ele é usuário dependente, ele depende de uma utilização correta no momento do ato sexual, então isso às vezes atrapalha um pouco a adesão. Né? Eu acho até que essa é uma das grandes vantagens do DIU, essa de você não poder esquecer, né, de tomar. Exatamente. Os métodos que não dependem do usuário são os que funcionam melhor, tá? Porque o índice de falha dele fica muito reduzido. Então, a camisinha, por exemplo, que tem uma eficácia ali de uns 70 e pouquinhos por cento, até a laqueadura tubária, que passa de 99%, tá? O DIU tem um índice de segurança que é comparável ao da laqueadura tubária. Nossa, tá? Tudo isso. Tudo isso. Porque ele funciona bem e ele não depende da pessoa usar. A pílula, por exemplo, que aqui no Brasil ainda é o método contraceptivo mais utilizado, a pílula ela tem um bom índice de proteção, né? Quando usado de forma correta, ela funciona em 93, 94% das vezes, mas ela tem um índice de erro um pouquinho maior porque ela depende do bom uso da paciente. Então, se aquela paciente esqueceu de tomar o remédio naquele dia, aquela cartela, aquele mês dela já ficou comprometido, se a paciente ela toma alguma outra medicação, né? Existem alguns antibióticos que fazem meio que uma neutralização da ação da pílula e vice-versa, então de repente, aquele mês ela ficou com uma proteção um pouco rebaixada. Se ela está com alguma doença, algum vômito, se ela ingeriu a medicação e vomitou, ela não teve ação da pílula. Então, assim, o índice de falha do anticoncepcional pode ser até maior do que esses 7% iniciais, entendeu? O DIU se compara à laqueadura tubária e o índice de falha deles gira em torno de 0,6%, é menos do que 1%. Olha. Isso foi uma pergunta que eu vi muitas usuárias fazendo quando eu abri para questionamento, que
Sabe aquelas fotos que a gente vê, aquelas fotos muito sensacionalistas, que a Saiu gente uma vê o ontem. bebê saindo com o DIU? Saiu uma ontem, você até Saiu me uma mandou ontem. É. o bebê segurando o DIU ou o DIU na cabeça. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram essas cenas e ficam apavoradas. Meu Ah, Deus do céu. e são fotos ótimas, né? Aquilo causa impacto, né? São fotos que na mídia saem super bem. Mas eu até brinquei hoje com você mais cedo. Assim, isso é raro, né? Isso vai acontecer de vez em quando? Vai acontecer. Raríssimo, raríssimo. Menos do que 1%, né? Isso matematicamente, para a gente na medicina, é muito raro. Uhum. Os bebês que nascem por falha de uso da pílula não nascem com a cartelinha na mão. Com a cartela. Pílula! Que a mamãe não É tomou. verdade, é Então, isso a verdade. gente não vê. Esses bebês são um número muito maior do que os que nascem segurando o DIU. Por Entendeu? isso que viraliza tanto, entendeu, gente? Por isso que Exatamente. viraliza as fotos com o DIU na mão, porque é uma coisa muito sensacionalista que pode acontecer. Mas aí que tá, minha pergunta é quando é o momento que você, por exemplo, se eu tenho DIU, descobri que eu tô grávida, quando Uhum. que eu tiro o DIU? O que que acontece? O ideal, a recomendação hoje é que se a paciente usuária de DIU se perceber grávida, assim que for feito o diagnóstico de gravidez, a gente retire o DIU, tá? Eu sei que é meio tenso, a paciente fica assim, mas eu tenho um saco gestacional dentro do útero com DIU e se puxar, será que não vai deslocar? Até existe um risco relacionado à perda da gravidez na retirada desse DIU. Mas a gente entende que o risco de manter o DIU lá dentro o Maior, risco de comprometer o bem-estar da gravidez é maior, tá? com certeza. Especialmente nessa fase inicial da embriogênese, né? Que as células estão se dividindo ali na velocidade da luz praticamente, e aquele serzinho está formando aquelas partes muito primárias iniciais dele, o DIU, por ser um corpo estranho, ele pode funcionar como um ator de disrupção nessa formação inicial, tá? Então, é preferível que se tire o DIU, sim, tá? Isso vai levar para pro próximo mitos e verdades, que é DIU é abortivo? Não, gente, DIU não é abortivo. Olha só. Como é que ele funciona? Eu vou explicar o funcionamento Tá, dele, ótimo. que até agora eu só falei que ele mora dentro do útero, né? Mas ele faz o quê? Ele, por ter esse formato, ele se adequa muito bem, né? Esse aqui é meu mini útero, tá? Ele fica bem acomodadinho dentro do útero desta forma, tá bom? Ótimo, dá para ver. Ele é um corpo estranho, tá? Como qualquer corpo estranho dentro do nosso organismo, né, em qualquer lugar, ele vai causar uma reação inflamatória. Aquilo não pertence ali, o corpo entende isso. Então, existe uma reação inflamatória dentro daquela cavidade, da cavidade endometrial lá dentro do útero, que vai fazer com que você tenha alterações bioquímicas, alteração de pH, o muco vai ficar alterado. Então, isso vai impedir o encontro do espermatozoide que está chegando ali com o óvulo que está descendo lá da trompa. Lembrando que a trompa está aqui, ó, são duas trompinhas, o óvulo vem por aqui e vai cair aqui dentro. O espermatozoide sobe pelo canal do colo do útero para ver a fecundação, que geralmente é nessa parte aqui, e depois a implantação. Então, essas alterações vão impedir esse encontro, tá? O DIU funciona desta forma. O cobre, nessa haste de polietileno, ele dá uma exacerbada nessa reação inflamatória, tá? Por isso ele foi escolhido, porque já fizeram estudos, enfim, que viram que o cobre age muito bem nesse sentido de alterar esse ambiente bioquímico ali do útero. O que se acreditava no início, e hoje em dia existem vários trabalhos que provam que isso não é real, é que talvez houvesse a fecundação, mas o DIU, por ser um corpo estranho, impedisse a implantação desse óvulo fecundado na parede do útero. Então, ele seria visto como um método abortivo, tá? Mas já está provado, já existem vários trabalhos que já foram refeitos, inclusive, já confirmaram que não existe esse efeito abortivo. Ele é realmente um contraceptivo. Entendi. Eu vou até emendar aqui numa pergunta da Vica Rocha, que ela aborda até um assunto que a gente ia abordar, mas a gente já pode abordá-lo. Se o DIU de cobre ele aumenta o fluxo e dá mais cólica, em relação ao Mirena, por exemplo? Sim, sim. Isso é real, isso é um fato, tá? São as duas coisas, eu diria que são os dois defeitos do DIU de cobre. Justamente por ter essa ação de reação inflamatória, ele aumenta o fluxo na menstruação e ele pode aumentar também um pouco a sensação de cólica. Não obrigatoriamente vai acontecer em toda paciente, tá? Isso não é uma coisa que
vem atrelado sempre, mas é uma coisa importante sempre de expor para a paciente antes, explicar para ela que ela pode ter, muito provavelmente ela vai ter um pouco de aumento de fluxo e um pouco de aumento de cólica. Por isso, é importante que você saiba antes com a paciente como é a relação dela com a menstruação, como é o fluxo menstrual dela. Tem muita cólica? Sangra muitos dias? Muito volume menstrual? Se ela é uma paciente que já chega com uma queixa de eu já menstruo muito forte, com muita cólica, eu não ofereceria um DIU de cobre para essa paciente. O DIU hormonal, no outro lado, faz justamente o oposto nesse sentido. Por ficar liberando hormônio ali dentro, essa progesterona ela vai inibir a proliferação das células do endométrio. Então, geralmente a paciente até para de menstruar. Se ela não parar por completo de menstruar, fica com fluxo muito, muito reduzido. No Mirena, no hormonal, você diz. No hormonal. Tá, isso foi uma das perguntas aqui. Isso. Então, assim, mas é importante também, até já me perguntaram isso hoje, até uma amiga me mandou uma questão direta. Mas eu botei Mirena e não parei de menstruar. Não é obrigado a parar de menstruar. A gente tem que explicar isso para o paciente também. Ele vai reduzir fluxo muito provavelmente. Muito provavelmente. Parar de menstruar por completo, ficar em amenorreia, né, que é o nosso termo técnico, a amenorreia vai acontecer em 50% só das pacientes. As outras 50% vão experimentar muito provavelmente uma redução importante do fluxo, mas não param de ter sangramento menstrual. Podem ficar com uma menstruação meio irregular, que vem um mês, não vem no outro, né? Com um sangramentozinho meio fora de época, mas sempre pouco, sempre com menos fluxo do que era lá no início dos tempos, entendeu? Não é obrigado a parar de menstruar. E Lu, agora uma pergunta que uma pessoa fez aqui que eu achei interessante, assim, como é que eu sei que o DIU saiu do lugar? Como é que... Olha só, duas coisas são importantes em relação a isso. O DIU, isso também, numa noção mais antiga, né? Tinha que se ter uma medida, a gente fazia ultrassom para medir a distância da parte mais alta dele em relação ao finalzinho do útero e tal. Hoje em dia isso é besteira, tá? A gente sabe que o DIU, estando dentro da cavidade uterina, ele está bem localizado, ele está fazendo o serviço dele, ponto, tá? Mas como que eu sei se ele está dentro da cavidade se eu não estou olhando? A recomendação, idealmente, após a colocação do DIU, você faça uma ultrassonografia a cada 6 meses, no máximo 1 ano, mas idealmente a cada 6 meses, para verificar a boa localização dele. Mesmo fazendo isso, a paciente tem que ficar atenta a queixas pélvicas dela, tá? O DIU mal posicionado, ou seja, um DIU que está descendo, que não fica bem colocado, ele está invadindo o colo do... Desculpa. Ele está invadindo o colo do útero, ele está descendo. Geralmente, isso causa muita dor, tá? Então, a paciente que é usuária de DIU, que te procura e fala assim, nossa, tive uma dor hoje que parecia uma facada na minha barriga. Vai espiar esse DIU, que talvez ele esteja fora do lugar. Muito, muito dificilmente a paciente vai expelir o DIU sem perceber, tá? Isso é uma coisa que eu diria que é virtualmente impossível, porque ela vai Até porque ele tem as achas, né? Exatamente. Muito, muito dificilmente ele sai do útero, mas existem algumas pacientes que, por ele ser um corpo estranho, o útero pode contrair e fazer com que ele saia, tá? Isso não é impossível, não. Mas geralmente ela vai sentir esse processo, tá? Isso não é um processo que vai passar desapercebido, não. Ela vai sentir dor. Isso é paciente que é usuário de DIU com dor pélvica, você tem que ver se ele está bem localizado. Ótimo. Olha, gente, eu vou mesclando aqui os mitos e verdades e ainda estou vendo aqui as perguntas de vocês, tá? Então, eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Mito ou verdade? Existe idade mínima para colocar o DIU? Não, isso é um mito, tá? Eu acho que a paciente, uma vez que ela tenha vida sexual ativa, ela é candidata a qualquer método anticoncepcional. Tem que ser discutido exatamente o que ela espera do método dela, enfim. Mas até alguns anos atrás, 15, 20 anos, tinha-se um conceito geral muito em torno desse folclore e dessa desinformação acerca do DIU, que ele não seria um método bom para as pacientes que nunca engravidaram, porque ele é um corpo estranho e ele poderia causar alguma alteração anatômica no útero, essa paciente vir, teoricamente, depois ter alguma mais dificuldade para engravidar.
tá? Isso caiu por terra. Já tem vários trabalhos que mostram que isso não, né, isso não é real. Eu acho, inclusive, que para as pacientes mais jovens ele é um excelente método, porque, pelo que nós já falamos, ele não depende tanto, quer dizer, não depende nada do usuário. Se ele estiver bem colocado e ela for uma paciente regrada, a ponto de fazer essa revisão a cada 6 meses, ela está segura ali por muitos anos, tá? Uma coisa que eu não falei, o DIU de cobre pode ficar por até 10 anos no útero da Sim. paciente. Isso era uma das dúvidas. O DIU hormonal tem uma duração de 5 anos. Então, assim, você ter anos de contracepção já garantidas, eu acho que é um excelente método. Maravilhoso, é para libertador qualquer isso, pessoa. eu diria. Pois é. E eu acho que na paciente, em certos momentos de vida, isso é mais importante ainda. Com certeza. Uma das queixas que eu tinha, por exemplo, quando eu também uso DIU. Quando lá atrás, assim, uns 15 anos atrás, quando eu queria colocar, a minha ginecologista tinha falado assim, Júlia, não vamos botar, porque você ainda não é mãe, entendeu? Assim, a gente não sabe. Tem na sua... Hoje em dia, no seu consultório, você tem visto, assim, adolescentes ou pessoas mais jovens querendo usar o DIU? E, se sim, qual que elas estão optando? Porque a gente sabe que a gente está numa era um pouco mais natural, que as pessoas não gostam tanto mais dessa questão do hormônio, né? Seguindo no teu corpo ad eterno. Então, assim, você tem visto alguma tendência no seu consultório para algum DIU em específico? Júlia, olha só, respondendo a sua primeira pergunta, sim, as pacientes mais jovens estão chegando já com esse questionamento de DIU, e até é curioso você falar isso. Geralmente a paciente adolescente, não todas, mas algumas vêm acompanhadas da mãe. E você sente que a resistência vem da mãe, mais do que da paciente, entendeu? Ai, mas DIU? Ah, mas ela é novinha. Ai, mas nem teve... Então, assim, né, existe ainda uma certa dificuldade de oferecer esse método. Mas as pacientes, elas têm trazido já essa informação. E o DIU? Serve para mim? Então, sim, as jovens, elas têm buscado mais o DIU, sim. Qual DIU oferecer? É aquilo. Fica muito a critério do que ela deseja naquele momento. Lembrando que as pacientes mais jovens, adolescentes principalmente, costumam ter muita queixa menstrual de fluxo menstrual intenso. Eu sangro muito, eu tenho muita cólica, ciclo muito longo. Então, um DIU de cobre para essa paciente nesse momento não seria ideal. Se ela estiver muito afim realmente de tentar o DIU, agora até com essa nova, né, com essa nova opção do DIU de menor dosagem. Isso, ele até tem um tamanho menor, né? Isso, ele é um pouquinho menor. Ele é um pouquinho menor. Então, seria uma boa opção para essa paciente. Apesar de que, isso é importante a gente falar, o Mirena, que é o DIU clássico, ele tem essa ação, né? Já uma ação esperada dele de reduzir muito a menstruação ou até de fazer a paciente parar de menstruar. Esse pequeno não tem essa proposta de botar a paciente sem menstruar. Ele funciona como contraceptivo, ponto. Mas, por ter ação hormonal, a gente subentende que ele vai ter aquele efeito ali da progesterona no endométrio e muito provavelmente o fluxo dela vai ficar um pouco mais tranquilo de lidar do que era antes, entendeu? Eu lembro também outra dúvida que, assim, na época, quando todo mundo começa a tomar pílula anticoncepcional, essas coisas assim, a gente fala, ai meu Deus, mas eu engordei muito nessa pílula. Eu não engordei nada. Nossa, eu tô com a libido subindo pelas paredes. Como é que é essa questão no DIU, com o DIU? Então, o DIU de cobre não vai mudar em absolutamente nada, nenhuma ação hormonal natural dentro do seu corpo, porque ele não é um instrumento de hormônio, tá? Então, ele não vai mexer com o teu ciclo ovulatório, ciclo menstrual, não vai dar espinha, não vai engordar, não vai inchar, não vai cair cabelo, nada disso, tá? Só vai dar hormônio, cobre tá totalmente vai dar um dentro fluxo maior e uma cólica maior, né? Exatamente, duas desvantagens, cólica e aumento de fluxo menstrual. O DIU hormonal, ele tem a proposta de agir localmente, ou seja, ele vai liberar aquela progesterona ali no endométrio e obviamente, vai agir diretamente nessas células, algum hormônio vai ser absorvido, né? E vai rodar no corpo da paciente. Comparativamente com os métodos orais, ou seja, pílula, que você engole aquela pílula inteira de hormônio, aquilo vai ser todo absorvido, vai ser todo distribuído no seu corpo. Com os implantes hormonais também, a gente coloca o subcutâneo, geralmente, tem um nível alto de hormônio circulante ali. Esses métodos têm muito mais risco da paciente ter alguma queixa relativa à ação hormonal. Essa coisa de engordar
O engordar, na verdade, é, é mais uma retenção hídrica, né? Tipo aquela sensação de inchaço, pode ter alteração de pele e tal, com espinha. Isso no DIU hormonal, ele é bem menor a chance disso acontecer, tá? Não é impossível, porque é hormônio, algum hormônio vai ser absorvido, a gente não tem como prever. Essa paciente, com essa dose aqui de 52 miligramas, vai ter mais espinha do que essa, porque, sei lá, não existe, não existe um preditor para isso, entendeu? Entendi. Então, é importante a gente explicar isso para o paciente, tá? A ação hormonal é local, chance pequena de alguma queixa sistêmica, de espinha, de engordar e tal, de redução de libido, mas pode acontecer, até porque a sua resposta àquela dosagem do hormônio pode ser diferente da outra paciente, tá? Exatamente. Mas uma coisa também importante, geralmente esses sintomas hormonais mais desagradáveis, eles estão muito presentes numa fase mais inicial do uso, tá? A gente sempre fala para o paciente que os 3 meses iniciais são meses de adaptação. De adaptação do útero, né? Isso, a gente botou um corpo estranho ali, né? Um negócio novo ali e alguns até com hormônio junto. Então, assim, o teu corpo está reconhecendo aquilo ali, está aprendendo a funcionar com aquela novidade ali, tá? Eles falam sempre em bula de 0 a 3 meses. Eu sempre falo para o paciente que os primeiros 6 meses são de adaptação. Porque senão chegou com 3 meses pós-colocação e ela está com uma espinha aqui ainda, ela fala assim, esse Mirena é uma porcaria, eu quero tirar. Então, calma. Dentro de 6 meses, geralmente a gente vai ter um cenário mais real de como vai ser a vida dela com aquele DIU escolhido por ela. Ótimo. Vamos seguir aqui nos mitos e verdades. Esse aqui eu já ouvi, eu também já me perguntaram muito, eu já vi muita gente, óbvio, quando eu coloquei aqui, quando eu abri para perguntas, foi mais de uma vez que perguntaram essa. É preferível que mulheres com endometriose ou síndrome do ovário policístico usem DIU de hormônio, DIU hormonal? Então, eu vou fazer até um parênteses nisso aí. Sim, seria preferível, entre os dois, né, a gente ia preferir escolher o de ação hormonal. Eu vou dizer um pouquinho mais, até baseado naquela live da endometriose da semana passada com a Aide e com o Thier. O DIU, para paciente com um diagnóstico de endometriose, não seria nem o melhor método para ela, tá? A paciente que tem endometriose, ela precisa, o tratamento da doença dela, só lembrando aqui, né, o nosso papo é outro, mas a endometriose, ela é uma doença que piora a cada menstruação. Então, a cada ciclo menstrual, dá uma piorada na doença de base dela. Que ela vai ter dor, ela vai ter, né, geralmente um fluxo intenso, com muita dor, que piora progressivamente. O ideal para essa paciente, então, é que ela não menstrue, tá? Que você bloqueie não só a menstruação dela, né, aquele fluxo sanguíneo mensal, mas que você bloqueie também o funcionamento dos ovários dela, tá? O DIU de cobre não vai ter nenhuma ação sobre isso, porque ele não é hormonal. E o DIU hormonal, ele tem uma ação muito local de endométrio, que pode até fazer a paciente parar de menstruar, mas não necessariamente faz ela parar de ovular, tá? Então, assim, se essa paciente com endometriose, por qualquer motivo, ela tem um desejo, enfim, ou uma necessidade de botar um DIU, para ela a gente escolheria sempre o DIU hormonal, mas sabendo que não é a melhor opção, tá? Para paciente com endometriose, existem outras opções, geralmente de comprimidos orais, né, com uma dose mais apropriada para bloquear o eixo ovariano dela e ela ter uma melhora na queixa da doença, tá? Ótimo. Beleza. Essa aqui também é muito frequente. Eu estou vendo aqui nas perguntas aqui que a gente está tendo ao vivo, que muita gente está querendo saber. Então, eu vou pular para ela. Posso colocar DIU imediatamente após o parto? Então, Júlia, teoricamente até pode, tá? Eu até comentei com você mais cedo que eu fiquei até um pouco surpresa. Eu vi no Congresso Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que foi aqui no Rio até, há 2 anos atrás. Existe um DIU próprio hoje em dia, ele é um pouco maior do que esse, um DIU próprio para ser colocado logo depois do parto. Você pode botar assim, saiu bebê, saiu placenta, dentro de poucas horas você já insere ele, tem que ser inserido até 48 horas, tá? Eu não tenho nenhuma prática com esse DIU, nunca utilizei. Você também não conhece ninguém que tenha colocado, né? Também não, tá? Já perguntei por perto, também não.
o que eu acho é o seguinte, a recomendação clássica é que você espere 45 dias pós-parto para fazer a colocação do DIU. Por quê? Nesses 45 dias pós-parto, a paciente ainda pode apresentar alguma complicação relativa ao parto dela. É o parto, né? Então, se você bota um DIU de imediato e dali a 7 dias a paciente sangra muito, será que ela está sangrando muito porque ela está reagindo ao DIU que você botou? Será que ela está sangrando muito porque ficou algum resto placentário lá dentro? Então, eu acho que 45 dias é um intervalo, uma distância segura do parto para você botar o DIU sem interposição de tempos, entendeu? Então, o parto já ficou para trás, né? O útero já está bem contraído, ela já tem aquele útero ginecológico, né, que nós falamos, e ela já pode botar o DIU dela. Então, é um intervalo bom, tá? Eu não faria com menos do que 45 dias, não. Agora, mito ou verdade? Só se põe DIU no centro cirúrgico? Mito, muito mito. A maioria dos DIUs a gente coloca no consultório, ambulatório, tá? Como é que é a aplicação? Mostra pra gente. Vou te mostrar, tá? Os utensílios do dia a dia da doutora Luciana Silva. Ai, gente, adoro. É tudo lá no consultório assim, parece mesa de pediatra, sabe? Cheio de brinquedo. Esse é o DIU de cobre, tá? O que eu vou utilizar agora, porque vai casar bem com esse úterozinho aqui, é o DIU hormonal. Ele vem montado já com esse insertor aqui, que é muito similar também ao de cobre, né? O de cobre é mais simples, mas tem o mesmo propósito. Parece uma seringa, na verdade. O DIU vem montado aqui dentro, né? Os bracinhos dele estão fechadinhos para cima aqui nesse momento. Ele está inserido aqui dentro, né? É esse verdinho. O DIU de verdade hormonal não é verde, tá? Esse aqui é verde só porque é demonstrativo, né? Ele é branquinho, né? Ele é de polietileno. E ele vem montado nesse insertor que tem uma graduação igual uma régua. Aqui os números, tá? Então, antes da gente entrar com o DIU na paciente, o que a gente faz, lembrando que a barriga da paciente está aqui, essa paciente está deitada, a gente está olhando o canal do colo lá pelo exame especular, tá? Antes da gente entrar com o DIU, a gente tem que medir a cavidade uterina da paciente. Em média, as pacientes têm útero ali entre 6 e 9 centímetros, tá? Um pouco mais, um pouco menos, se ela nunca engravidou, vai ter um útero menor. Se ela já foi gestante, ela pode ter um útero um pouquinho maior. A gente entra com um aparelhinho, que não é esse aqui, mas que é tipo isso aqui, que é graduado também, que chama esterômetro. O esterômetro a gente vai entrar, a gente sente lá que bateu no fundo do útero, a gente vai marcar aqui, esse útero tem 7 centímetros. Então, aqui você vai já marcar na sua graduação do insertor os 7 centímetros, para você saber que não deve ultrapassar os 7 centímetros nessa paciente, tá? Então, a paciente deita, você coloca um espéculo como se fosse colhão preventivo normalmente, tá? Você fica de frente para o colo do útero. Geralmente, a gente pinça o colo do útero. Nessa hora, geralmente, a paciente sente uma cólica, uma fisgada. Uma cólica, né? E aí, você vai entrar com o insertor pelo canal do colo. A gente sempre recomenda a paciente, sempre que possível, a gente fazer essa colocação na menstruação, tá? Porque o colo do útero fica um pouquinho mais dilatado no período menstrual. Legal essa dica. E essa inserção fica bem mais fácil, tá? Então, você vai entrar, a gente vai lembrar que não pode passar de 7 centímetros. Quando eu chegar aqui no 6, eu já sei que eu estou bem próximo do fundo do útero. Aí aqui a gente vai disparar, o Tzinho vai abrir os braços lá em cima. Olha. E aberto o negócio lá. Obviamente isso é monstruário, né? Isso é monstruário, né? Na vida real funciona um pouquinho melhor. A gente desce, tira isso aqui. Tô vendo. Tá? Ele não fica no colo, gente. Ele fica lá dentro. Lá dentro. Ele escapa porque esse realmente é de plástico. Deixa eu segurar ele aqui. E o que fica aqui pra fora, pronto, apertei aqui, ele ficou. O que fica aqui pra fora é esse fio, tá vendo aqui? Esse aqui é azul, ó. Fica um fiozinho azul aqui. A gente vai cortar esse fio, deixando aqui uns 3 dedinhos aqui, tá? Então, esse fio vai ficar visível na vagina da paciente, lá no fundo da vagina da paciente. A paciente não vê esse fio em momento nenhum, só o ginecologista vê quando passa o espéculo. Por que esse fio tá ali? Porque um dia esse DIU tem que sair, né? Então, no dia da retirada, a gente vem com uma pinça aqui, pinça e puxa, e ele sai bem fácil. Sai Isso era até uma um dúvida. O parceiro, no momento da intimidade, da relação sexual, ele sente a presença do DIU? Ou a pessoa sente? Como é que é?
A paciente não sente, tá? O fio do DIU não é perceptível nunca para a paciente. É aquilo que eu já falei mais cedo. Se a paciente tiver com algum desconforto, alguma queixa ali embaixo, a gente tem que desconfiar que talvez o DIU esteja fora do lugar, tenha descido ali e invadido um pouquinho o canal do colo. O parceiro, às vezes, isso não é comum, mas já vi acontecer. Da paciente vir na consulta, ai, doutor, meu namorado está sentindo fio lá no fundo do útero. Então, você tem que ir lá com uma tesoura, corta um pouquinho mais o fio. E aí você vai aparando, em algum momento aquilo se acomoda e a queixa não existe mais, tá? Não tem necessidade nenhuma de pensar em tirar DIU porque o parceiro está sentindo fio. Já escutei isso também. Ah, o meu namorado está reclamando muito, acho que eu vou tirar o DIU. Não, peraí, vamos cortar o fio, dá para cortar o fio. Vamos salvar esse DIU. Com certeza. Ah, já botou, Assim, né? Já fez o sacrifício? aí tá. Aí, respondendo a pergunta original, centro cirúrgico, isso tudo aqui eu mostrei, isso É a gente faz verdade, a gente estava no nessa. consultório 95% das vezes, tá? É aquilo que eu te falei. Dá uma cólica, dá um desconforto. O quesito dor é uma coisa muito quase subjetiva, né? A minha dor não é igual à sua, que não é igual da outra paciente. Então, se vai doer muito ou não, a gente vai descobrir na hora. Mas eu diria que mais de 95% das pacientes toleram bem a colocada no consultório, tá? Até porque É, se você for fazer no centro cirúrgico, gera um custo maior, né? pois é. Mas tem a Aí, sedação, mas... exatamente. O centro cirúrgico, quando que a gente vai pensar em fazer uma colocação no centro cirúrgico? Quando a paciente não tolera a colocação de forma ambulatorial. Tem paciente, já aconteceu comigo, que eu não consegui botar, porque ela teve dor, mas dor bastante, assim, a ponto de fazer uma ânsia de vômito, enfim, de fazer hipotensão, mas isso não é comum, tá? Isso é exceção. Então, para essas pacientes que querem botar o DIU, que não aguentam tudo mais, dá para fazer em centro cirúrgico, é relativamente simples também. Na verdade, o procedimento é o mesmíssimo do consultório, mas você vai fazer dentro de uma sala cirúrgica com um anestesista e a paciente fica sedada. Então, o chato disso é que você vai ter que internar, né? Você vai passar uma É. tarde no hospital para fazer uma colocação, vai ao centro cirúrgico, você vai ser anestesiada, então, e vai ter um custo envolvido nisso, né? Igual você falou. Então, assim, eu acho que a preferência é sempre fazer de forma ambulatorial, tá? Outra pergunta aqui que eu acabei de ver, da Vica Rocha, que quanto tempo após a colocação ainda tenho que usar outro método de barreira? Isso é uma pergunta também frequente. Olha só, por a gente considerar que ele tem essa ação de corpo estranho, teoricamente, uma vez que ele esteja colocado, ele está funcionando, tá? É, no, Mirena, no Mirena, no DIU hormonal, como ele tem também essa ação hormonal, você pode até recomendar à paciente que ela espere ali uns 7 a 10 dias para ele ter a ação hormonal dele já bem instalada. Uhum. Mas, teoricamente, a ação dele de corpo estranho já funciona quando você coloca, entendeu? Não só por conta da ação contraceptiva, mas assim que a gente coloca, por ser um corpo estranho, se adaptando ali à cavidade do útero, geralmente a gente recomenda a paciente que evite ter relação sexual nos primeiros 5, 7 dias após colocação, tá? Então, isso já pularia até esse período Até de... porque tá meio desconfortável naquela situação lá, Na assim. verdade, Júlia, assim, a paciente, no dia da colocação, fica com uma cólicazinha chata, né? Uma sensação de mexido. Isso dura até umas 48 horas, não costuma passar disso, tá? Uhum. Mas a gente sempre explica que até 7 dias após colocação pode ter algum desconforto, pode ter alguma queixa relativa a isso, mas não passa de uma cólica, não é nada além disso. Então a gente Absurdo. recomenda que nesse período ela não faça exercício físico muito extenuante, que não tenha relação sexual, enfim, para observar como o corpo vai se adaptar inicialmente àquilo ali. Outra pergunta aqui que eu vi mais de uma vez é quando a gente coloca o DIU, né? Quem usa DIU, tanto o de cobre como o Mirena, o hormonal, a pessoa ovula normalmente? Então no de cobre, sim, 100%, porque a gente lembra que ele não tem nada de hormônio nele, ele não vai afetar em nada a sua ovulação, né? Os teus ciclos vão acontecer naturalmente. A única diferença é que tem um corpo estranho dentro do seu útero, tá? O, o Mirena, o ação hormonal, ele está liberando ali a progesterona, que, como eu já falei, está agindo só no endométrio a princípio. Mas tem alguma progesterona que vai ser absorvida também. Então, assim, você pode até ter algum tipo de inibição dos ovários, tá? Mas geralmente ele não inibe a ovulação, tá? Mesmo sendo um método hormonal, por não ter uma ação direta nos ovários, ele não tem ação
uma ação sistêmica tão acentuada, ele geralmente não faz, né, que a paciente pare de ovular, mesmo que ela tenha parado de menstruar, tá? Então, os ciclos, na maioria das vezes, seguem sendo ovulatórios, sim. Ótimo. Outro mito e verdade aqui. É verdade que quem usa DIU está mais propensa à gravidez ectópica? Então, eu vou explicar essa frase para vocês e vocês vão me dizer. Olha só, a gravidez ectópica é a gravidez nas trompas, na maioria das vezes, né? Ectópica é que é fora do lugar, ou seja, pode ser nas trompas ou no ovário, fora da cavidade uterina, então, mais raro. Enfim, na maioria das vezes é nas trompas. Na população geral, se você pegar todas as mulheres em idade reprodutiva, o risco de uma gravidez ectópica é de 2%. Então, é um número pequeno, tá? A gente vê, e na emergência lá da pré-natal, a gente vê até bastante, por ser uma emergência obstétrica, mas se você pensar que são 2 mulheres em cada 100, é um risco pequeno, tá? Guarda essa informação. Tá. Quem tem DIU tem um corpo estranho lá dentro. O DIU está funcionando como contraceptivo. Porém, lembro que todo método tem sua falha, tem seu índice de falha. A falha do DIU é de 0,6%. É uma coisa muito pequena. Mas tem aqueles outros lá, os 99,4%, que, enfim, você pode engravidar com o DIU, né, igual o bebezinho lá do DIU na mão. O que acontece, se você engravidar com o DIU dentro da sua cavidade uterina, por ser um corpo estranho, ele pode deslocar o óvulo fecundado e ele acabar se implantando de forma errada. Então, sim, numa gravidez onde exista um DIU dentro da cavidade, a chance de uma gestação ectópica é maior do que se você não tivesse aquele corpo estranho lá dentro. Na prática real, isso quer dizer o quê? A gente está falando de um negócio que tem um risco de 2%, né, e a gente vai extrapolar isso para um grupo de um risco de gravidez de 0,6%. Então, é a raridade da raridade, entendeu? Teoricamente, sim, ele aumentaria o risco de gravidez ectópica, mas isso é tão pouco prevalente que não é nada que a gente leve em consideração na hora de escolher o método para essa paciente. Ótimo. E quem está amamentando, pode ou não pode usar DIU? A amamentação influencia? O DIU influencia na amamentação? Como é que é isso? Pode usar tranquilamente. Pode usar tranquilamente. Eu acho que, inclusive, o grupo das puérperas, das pacientes que estão em aleitamento, que estão ali com bebezinho e tudo mais, é um excelente grupo para a gente botar DIU. São pacientes que têm, às vezes, muita dificuldade. Porque elas estão amamentando, o anticoncepcional oral para elas fica limitado. A gente tem um arsenal mais limitado para elas, porque elas não vão usar estrogênio logo de cara, enfim. E a paciente que já não lembra nem o nome dela, né? Imagina se ela tem que lembrar de tomar pílula às 8 da noite todo dia. O DIU funciona super bem nessas pacientes, né? A gente coloca, elas ficam bem satisfeitas. E é mesmo uma preocupação para elas. Ótimo. Isso realmente foi uma dúvida recorrente nas nossas páginas. E outra aqui, útero retrovertido, pode ou não pode usar DIU? Pode usar DIU. Explica um pouquinho. Então, o útero retrovertido, ele é um útero. O útero da gente, ele é mais ou menos isso aqui, tá? Ele é como se fosse uma pera de cabeça para baixo lá na pelve, né? O corpo do útero está aqui, o DIU ficaria aqui, então você tem as trompas aqui para cima e aqui para baixo o colo do útero, tá? Uhum. Geralmente, se a gente olhar a paciente deitada, o útero fica assim, nessa posição, tá? O retrovertido, ele faz uma curvatura acentuada e o corpo do útero fica viradinho lá para trás. Esse útero funciona como qualquer outro útero, né? A paciente às vezes vem com a queixa assim, meu útero é retrovertido, devo me preocupar? Eu brinco assim, é a mesma preocupação do cara canhoto, entendeu? Ai, meu Deus, eu sou canhoto, e daí? E daí nada, né? Você só escreve com a outra mão. É a mesma coisa. O útero retrovertido, ele é virado e não muda nada na funcionalidade dele, tá? Em termos de colocação, como a gente faz a colocação assim, no útero retrovertido pode dar um pouquinho mais de trabalho para o ginecologista na hora da colocação e pode dar um pouquinho mais também de desconforto ali na hora da colocação. A paciente ela pode sentir um pouquinho mais, porque a gente acaba manipulando um pouquinho mais. Talvez essa seja uma boa candidata a fazer a colocação lá no centro cirúrgico com a sedação. E eu também lembro...
Eu também lembro que você falou da importância de fazer com ultrassom também, para você ver se está Sim, sendo porque a colocado gente direito. isso a gente tem feito bastante, né? Isso não é uma coisa obrigatória, isso não está protocolado, mas a gente tem utilizado muito esse recurso do ultrassom nos consultórios para fazer a colocação com a guia de ultrassom. Então, você tem um médico ali, né, no processo de inserir com o Uhum. insertor, e você tem um segundo médico em cima com a sonda de ultrassom ali na pelve da paciente, então você consegue visualizar o DIU entrando direitinho, passando pelo canal, indo até a cavidade, aí você consegue ver se de fato ele chegou lá no fundo, se quando você solta aquele insertor que prende nele um pouquinho, igual a Que gente viu ficou aqui, lá. se ele ficou lá direitinho. Então, isso facilita muito o procedimento, fica mais rápido a colocação dessa forma e também aumenta a segurança, porque um dos riscos possíveis é de você transfixar o útero. Quando você faz o É procedimento. perfurar, né? Transfixar. Exatamente. Perfurar o útero. Por isso é importante a gente fazer aquela medida antes para não ultrapassar ali o limite do fundo do útero. Então, com ultrassom você também reduz muito esse risco. A outra pergunta que a Carlana fez aqui, o DIU é pelo próprio consultório ou a paciente tem que comprar por conta própria? Olha só, isso aí vai da dinâmica de cada médico, tá? Eu geralmente peço às minhas pacientes que comprem o DIU. É muito fácil comprar DIU, tá? Isso tem na Que é na farmácia. farmácia? Isso na farmácia tem. Tem site também que vende DIU. Então, assim, geralmente eu oriento ela e ela compra e já traz para mim no dia da colocação. Eu tenho no consultório o material de colocação, né? A gente precisa ter algumas pinças próprias para isso, aquele esterômetro, aquela reguinha. Então, isso tudo eu tenho lá disponível. Mas tem alguns colegas que compram DIU e tem algum DIU no consultório. Então, assim, né, eles compram a cada, sei lá, compram 5 de uma vez e vão utilizando e já embutem isso no valor cobrado. Isso aí é uma dinâmica muito pessoal mesmo. Sim. Para mim é o último mitos e verdade, mas depois eu estou também tentando ver aqui as perguntas das pessoas. Tá. Mito, quem tem DIU não pode usar coletor menstrual. Como é que é isso? Ah, isso é mito. Aliás, eu ia até trazer o coletor, acabei esquecendo. Isso é mito, tá? O coletor menstrual, ele fica encaixadinho no fundo da vagina aqui, só para... Realmente ele é um coletor, né? Tipo um saquinho de silicone que vai segurar aquele sangue descendo. O problema é que surgiu esse mito porque o fio do DIU fica ali, tá? Então, eu acho que existe uma preocupação da paciente, às vezes, né, se eu botar o coletor e for tirar o coletor e puxar o DIU, ela não vai conseguir fazer isso. Tem que botar e tirar sempre com muito cuidado, mas esse fio, lembro, aqui ele tá longo, tá? A gente corta ele, né? Ele fica bem curtinho, fica adaptado lá no fundo vaginal. Muito dificilmente você vai ter uma briga ali de fio com coletor, tá? Não é contraindicado, não. Tá. E quanto tempo depois da retirada do DIU eu posso tentar engravidar? Posso começar a abrir a porteira para gravidez? Saiu, liberou. Saiu, É que teu mesmo? corpo estranho saiu dali e você tá para jogo. Obviamente, lembro, né? Ele tem aquela reação de... Ele causa aquela reação inflamatória ali, então você tem um tempo de recuperação, mas eu diria poucos dias, tá? Isso não é nenhum processo longo, não. No DIU hormonal, por ele ter essa ação da progesterona sobre o endométrio, talvez ali você leve, sei lá, mais uma semana para recuperação, mas assim, mas eles falam isso até em bula, que não existe uma recomendação de você orientar a paciente, aguarde 2 meses para conseguir, não. No próximo ciclo ovulatório dela, teoricamente, ela já pode engravidar. Ótimo. Pessoal, podem ir mandando suas dúvidas, tá? Eu estou tentando botar aqui para cima para ver se eu deixei de responder alguma. E também, doutora, se você quiser complementar alguma coisa, sinta-se à Tá, vontade. tá. Teve a Dani perguntou. É indicado, o DIU de Mirena é indicado para quem tem anemia? Sim, então, para quem tem anemia decorrente de um sangramento uterino excessivo, tá? Obviamente que ele não estaria relacionado com uma outra causa de anemia, mas tem pacientes que têm que tem o fluxo menstrual tão intenso que elas têm uma anemia decorrente disso, porque elas perdem recorrentemente aquele sangue num grande volume, tá? Então, para essas pacientes, o DIU hormonal funciona muito bem.
Lembrando que não necessariamente ele vai fazer ela parar de menstruar, mas só por reduzir aquele fluxo menstrual, isso ajuda muito a paciente nessa recuperação da anemia dela, tá? Inclusive, o DIU hormonal, a indicação dele é a contracepção, ponto. Mas existem esses outros benefícios, né, que a gente chama meio que de off-label, né, que não é necessariamente para que aquilo foi desenhado inicialmente, mas que funciona também, que é justamente essa questão de redução de fluxo, né? Então, o DIU hormonal, ele é super parceiro nessas pacientes que têm hipermenorreia, né? Muito, muito fluxo menstrual. Tá? E a duração, só para lembrar as pessoas também que entraram depois, a duração dos DIUs? O hormonal 5 anos, o cobre 10 anos. Tá. E uma coisa também, desculpa, é que eu acabei lembrando agora. O DIU de cobre tem uma versão um pouquinho mais moderna dele, que é o DIU de prata. Ele é o mesmo DIU de cobre, só que ele tem uma camadinha de prata aqui por cima do cobre. E o que eles alegam, né? Isso é meio novo ainda, mas o que eles dizem é que essa prata talvez proteja um pouco dessa ação muito irritativa do cobre, que causa aquela cólica excessiva e aquele sangramento excessivo às vezes, tá? Então, o DIU de prata, ele tem uma ação muito similar, não é hormonal, ele é muito similar ao de cobre, né? Ele é DIU metálico também, mas ele tem esse intuito de não estimular um sangramento excessivo, nem uma cólica excessiva, tá? Esse DIU de prata também são 5 anos, tá? Então, regra geral, são 5 anos. O de cobre, o clássico antigão, que dura 10. E como você falou, eu acho que é importante frisar isso, faça sempre, periodicamente, ultrassom para ver se está no lugar direito. Você quer evitar surpresas, né? Então, assim, a gente aconselha você a sempre visitar seu ginecologista, conversar com ele, fazer ultrassom, fazer seus exames periodicamente e ver se está tudo em dia e certo, porque falhas acontecem, né? Sim, sim. A última aqui que eu tô vendo de uma pessoa. Diumirena pode gerar miomas? Porque é o seguinte, isso até era uma dúvida minha, não agora, não hoje em dia, mas lembro que antigamente, quando começou aquela febre daquele que você botava aqui no braço, enfim, desses contraceptivos que tá no teu corpo, né? Você não tira. É um alto fluxo de hormônio, assim, sei lá, pode causar algum tipo de mioma, algum câncer, alguma coisa do tipo? Olha só, Júlia, nessa dose que eles trazem, não. Dificilmente ele vai estar associado a isso. A paciente com miomatose, o mioma é como se fosse um crescimento anormal de células ali no útero, né? Mal comparando, eu explico isso de forma meio brincalhona com as minhas pacientes, é como se fosse uma verruga ali no útero. Mas aquilo pode crescer e ficar grande. Então, você tem miomas, às vezes, muito, muito grandes. A questão da paciente com mioma são duas. Que se esse mioma for localizado dentro da cavidade do útero, assim, ele é para cá, ele abaula e tudo mais, talvez você não consiga nem inserir esse DIU ali de forma adequada, tá? Então, isso tem que ser bem avaliado antes. Tem pacientes que o mioma cresce pro lado de fora do útero, não altera aquela cavidade interna. Então, né, ela poderia usar um DIU sem problema. Mas tem que avaliar bem isso, porque é uma paciente com uma chance boa de não se adaptar bem, na verdade, do DIU não se adaptar bem à cavidade dela, tá? Nas pacientes com miomatose importante, a gente tenta não oferecer muito hormônio, porque isso está associado também ao crescimento dos miomas, tá? Então, se essa paciente tem mioma, que não abaula ali a cavidade, e ela deseja o DIU, se ela não tem queixa menstrual, eu pensaria, de repente, para ela, no DIU de cobre, tá? Mas, mesmo assim, lembrando que essa dose hormonal do DIU hormonal não é uma dose tão alta que vai alimentar aquele mioma, que ele vai crescer de tamanho. Então, assim, né, isso tem que ser muito bem conversado antes com a paciente. Mas não é contraindicação, entendeu? Mas é uma coisa que tem que estar na mesa na hora da discussão, né? Se você tem miomatose, vamos pensar nas possibilidades do que pode atender você e do que poderia piorar o teu quadro. Não necessariamente vai piorar, mas é meio imprevisível, tá? A verdade é essa.
E não tem nenhuma correlação com câncer de mama, algum tipo de câncer, não, né? O DIU, não, não. A gente, nas pacientes que têm risco de câncer, né, de câncer de mama, ou até histórico pessoal de cânceres anteriores, a gente evita usar o hormônio estrogênio sempre, tá? Se puder usar, né, não usar hormônio nessa paciente, melhor ainda, fica todo mundo mais feliz e satisfeito. Mas o uso do DIU hormonal não aumenta o risco de câncer, tá? De nenhum câncer. Tá ótimo. Gente, ó, podem mandar suas perguntas. A gente já está chegando quase no limite da nossa live. Então, assim, antes de cortar, vai gente... desligar na minha cara, né? Não, pois é. Vamos dar aquele tchau bonito, porque, assim, a live, ela corta mesmo. Então, gente, olha, eu queria agradecer muito a todos vocês por estarem aqui. A gente conseguiu uma live super, super interativa. Tivemos a presença de muitas pessoas, muitas perguntas legais. Doutora Luciana Cima, como sempre, brilhou em todos os tipos de explicações. Eu acho que muita gente tirou coisa boa daqui. E eu queria muito agradecer. E assim, gente, se vocês ficarem com dúvidas, pode mandar no nosso canal, no nosso perfil mulher.perinatal, que a própria doutora Luciana Cima vai responder, tá? Então, podem enviar suas dúvidas, que eu tentei responder todas aqui. Mas, obviamente, eu posso ter escapado alguma. Enfim, com você, doutora. Então, eu só queria agradecer, Júlia, que eu acho que foi muito legal. Acho que foi melhor até do que a gente estava esperando, né? Sim. Ficou meio bate-papo, realmente. Não caímos! A Wi-Fi não caímos. Caiu. Pô, perfeito, né? 2 mulheres organizando um evento desse só podia dar certo. Enfim, a luz é que ficou meio mais ou menos. Mas eu espero que tenha sido útil, tá? Eu acho que é isso, né? Não vendo DIU, gente, eu não ganho nada com DIU, tipo, nenhum conflito de interesse aqui nessa fala, mas eu acho que o DIU ainda é um método muito subaproveitado aqui. E, enfim, é bom essa conversa num tom mais informal, para as pessoas até ficarem mais à vontade de levantar questões que são muito relevantes às vezes, né? E que não aparecem sempre de forma fácil, tá? Então, podem mandar perguntas aí depois que a Júlia vai me encaminhar e eu vou respondendo um pouquinho. Então tá, gente. Muito obrigada, tá bom? Beijo, doutora. Mandar um coraçãozinho pra você. Mandar um coraçãozinho pra você. Então, tá. Eu não sei como é que faz esse negócio. Eu também não sei se eu sei fazer isso, não. Um beijo, gente. Tchau.